perguntar uma coisa, eu respondo. Quando perguntar, você beleza. responde. Eu acho que a senhora foi enganada pela comunicação do PT. Ser humano, esse termo não pode. A regra 34 diz, é proibido. É feio. Posso explicar? Cuidado, pessoal, muito cuidado, viu, com o pessoal do PT, viu? Vocês se consideram, o que é a direita para vocês? Dentro do Senado, na Câmara? Acho que a direita é um conjunto de pensamentos ideológicos, né? Então, a depender do seu posicionamento sobre capitalismo, sobre o papel da iniciativa privada... Socialismo é errado? Pra mim é. A greve é errado? A greve? CLT é errado? Não, acho que o CLT tem muitos problemas, acho que a greve não é errado, acho que a greve é um direito constitucional. Então, mas é de quando a Constituição? De 88. O Lula tá nessa desde 72. O Partido dos Trabalhadores votou contra a Constituição de 88, né? A gente sabe disso, ele votou contra, na Constituinte eles votaram contra, mas beleza, tudo Porque bem. isso é democrático. É democrático, e o Brasil ele continua sendo Não, claro, democrático. mas é que tá dizendo aqui, colocou lá foi o Lula. O Lula sequer votou favorável. Não, o Kim Kataguiri, ele tem lá o Kataguiri. O avô dele era um metalúrgico. Qual o problema? E aí o Lula também é metalúrgico. Você sabe qual é o poder que o metalúrgico tem para pegar lá e fazer uma rebelião na fábrica para poder trazer uma população, para poder ter força, para trazer vantagens para os trabalhadores, para trazer uma galera que lutou, que foi o Direta Já, que foi contra o golpe militar, que passaram por diante da ditadura. Quem é essa galera? Ué, o Lula e essas galeras que se revolucionaram aí contra o estado de governo. Peraí, cara, você está com desconhecimento da história brasileira. A gente vê que quem vai vencer a ditadura militar brasileira não vai ser o PT e essa galera. Quem vai vencer a ditadura militar brasileira são os políticos, principalmente os políticos do MDB. O fim da ditadura e a volta da democracia à Constituinte é muito mais uma ação, se a gente for colocar em personagens do Ulisses, do que do Lula. Essa aula foi de graça. A volta da democracia brasileira tem muito pouco a ver com o Partido dos Trabalhadores e se São você for ver, projetos de esquerda e se você for direita ver. fizeram o Brasil que a gente está vivendo hoje. Mas é óbvio, né? Ou seja, projetos democráticos de esquerda e direita fizeram E é o Brasil que a gente está vivendo. 52% votou no presidente e 48% votou no outro presidente. E hoje a casa está trabalhando democraticamente, seguindo para os projetos. O Brasil ocupando hoje uma posição no mundo de respeito. De respeito aonde? Tomando nota de repúdio das maiores democracias do Ocidente. Quais democracias? Por exemplo, os Estados Unidos repudiou a ação do Brasil, a fala do Brasil sobre Israel. Como é que está a dívida deles e o nosso? Vamos colocar alguns parâmetros aqui. Tá, Quando você beleza. perguntar uma coisa, eu respondo. Quando perguntar, você beleza. responde. E hoje o Brasil, ele está tendo mais uma posição negativa quando se tange nas posições do presidente. causa do Lula. Calma. Do Lula, principalmente em falas do presidente Lula, em várias discussões entre democracia e ditadura, o Lula está do lado dos Todos ditadores. eles. Em várias discussões entre violações de direitos humanos e defesa dos direitos humanos, o Lula está do lado de caras que violam direitos humanos. Ele se neutralizou porque o Brasil não tem como falar contra a Rússia, que fala 20 Tem sim, eu anos. estava lá na ONU, era só votar para repudiar, se neutralizou. Se você parar qualquer pessoa aqui e falar de atrocidades que acontecem no Irã, as pessoas vão repudiar. Você tem certeza? Se eu for ali na galera do MST, a galera do... Se a gente não, for por exemplo, ali- se a galera do PCO que fica vendendo camiseta 1000% Hamas, você acha que eles vão repudiar? É os menos 11% que acredita que dentro da vacina do Covid tinha um chip. Tem gente que não tem como você levar embaixo. Mas eu acho que... Você acha que a maioria do Brasil... Você acha que a maioria do Brasil vai apoiar ou vai repudiar as ações? Acho que a maioria vai do repudiar, Irã? tanto que quando a gente vem Então, também o Brasil quando a gente repudia. viu na briga Israel e Hamas, foi que 70% da população apoiou Israel, nesse caso 80%, e o governo Lula teve assim... Da mesma maneira que eu milhões acho que 70% repudia também o matar criança palestina. Eu acho que vocês também repudiam isso. de- repudiou. Né? O Claro. Hamas não é uma criança de 11 anos que está lá sendo bombardeado. Não, não é, mas ele é provavelmente um escudo humano que o Hamas colocou e isso é um fato. O movimento da direita está crescendo absurdamente. E aí todo mundo, para uma direita extrema, fala bem assim, não, entrou a Dilma ali, vamos tirar a Dilma. Entrou o Lula, vamos tirar o Lula. Mas você acha que essas tiradas aí, isso pra vocês são tiradas ideológicas? Que, por exemplo, o Ideológico. Partido dos Trabalhadores, ele pediu impeachment de todos os presidentes da República, com exceção os políticos filiados ao PT. Todos os outros, o PT pediu, assim, dezenas de impeachment. Aí quando é um político do PT que tá na presidência da República, não vão fazer impeachment porque gera instabilidade política. Por que você então não gerava instabilidade em todos esses pedidos que vocês fizeram? Não, mas que o só, PT que, pediu. mas só que isso vem da maioria. Ele tem ligações políticas. A caneta do PT, desse deputado, desse senador, desse presidente,
Ele Mas é no vai próprio depender Partido dos Trabalhadores do fechando a questão pra fazer pedido de impeachment. Não é tipo, um deputado do baixo clero do PT pedindo. Não tô dizendo isso. Foi baixo um... clero. Não, tô dizendo... Existe não, baixo clero na política? De onde você veio? Você falou baixo falei, clero. baixo Conta aí. clero, baixo clero dos deputados do PT. Tem deputados do PT que, embora que os dois sejam deputados... Baixo clero, mano, esse termo não pode. A regra 34 diz, é proibido. É feio. Posso explicar? Não dá. Quer cortar o baixo clero? Se prestar a esse serviço. A Gleisi Hoffmann tem uma influência muito maior que boa parte dos outros deputados federais, sim, alguns sim. muito menos. São esses que eu tô dizendo. Então, o que eu tô Mas dizendo são ações- não tô dizendo que foi um político de menor influência do partido, um deputado federal de menor influência do Partido dos Trabalhadores pedindo impeachment de alguém. O que eu tô dizendo o PT fechando a questão defendendo impeachment de todos os presidentes da República. Vamos dizer assim, pô, tô odiando o PT. Por quê? Porque eu não bato. Meu santo não bateu com o do Lula. Eu sei qual imagem você tem de mim, né? Se você acha que eu não gosto do Lula porque meu santo não bateu com ele, aí você tem que se informar um Não, eu pouquinho não mais. sei. Acabar de gritar, senão vai atrapalhar a gravação. Pera aí. Mas vai querer vir aqui discutir? A senhora estava dizendo que o Bolsonaro não gostava de preto. De ninguém. Que Não ele gostava de gostava de ninguém. Pra mim, não. Comprado. Ele comprou os votos? Eu acho que sim. Mas, por exemplo, Vai chegar. por Vai exemplo, chegar quanto, esse ponto. por exemplo, eu falei 58 milhões de votos. Se ele comprou, sei lá, por R$5, já dá uma grana preta aí pra comprar voto. O vídeo hoje é pesado. Já aviso logo. É muito dinheiro, eu acho que tem compra de voto pra vereador. Pra presidente da República, a compra de voto é complicada. Porque é muito caro, assim, tinha que ter muita grana. Então eu acho que as pessoas votaram no Bolsonaro, votaram no Lula, o Lula ganhou. Mas não consigo dizer que há 58 milhões de racistas no Brasil. Eu sou uma pessoa preta também. Tremenda. Pra mim, ele é ótimo. O Lula? O Lula. Mas o Lula não é corrupto? Não acho. Mas não tem longas provas Não aí, condenações e denúncias e delações que mostram esquemas do Lula? Como é que alguém pode ser corrupta e gente boa, por exemplo? Não é complicado? Tipo, corrupção no Brasil é roubar dinheiro público. Por que você tá falando tanto assim, derrota do Lula? Porque a senhora tá dizendo que melhorou, eu quero ver aonde que melhorou. Melhorou. O que melhorou pra senhora? Melhorou em tudo. Tudo, por exemplo, eu acabei de citar duas coisas que pioraram. Educação e orçamento. Eu posso continuar. Certo. Essas duas coisas... Aí você quer chegar onde, assim, pra me convencer? Não quero Eu te convencer. Não Sobre quero o te quê? convencer, mas eu acho que a senhora foi enganada pela comunicação do PT. Porque se o PT está dizendo que a economia é boa, que o país está melhorando, que está tudo uma maravilha, Meu filho. e é mentira, Sempre você vai tirar isso de mim. Tudo pra mim está bom. Tudo. Agora, só Tudo não tá tá bom. bom se o Bósio tivesse ganhado, eu acho que estava muito mais pior. Eu sou petista e gosto do Lula. É um bom motivo pra votar no E Lula. gosto do Lula. E vou com ele até o fim. até o fim. Vou. Quando ele estava Só que preso ele lá, não mais vai. 500 dias na Só que cadeia, a ele senhora não estava com vai. ele? Não, mas eu pedi a Deus por ele. Pediu pra ele ser solto? Mas ele não foi preso por corrupção. Como é que você pede a Deus pra um cara que foi preso por corrupção pra ser Sim, solto? mas você me chamou pra isso? Não, tô Porque perguntando. você, pra mim, tá me ofendendo. Porque falar de Lula é falar Você da ficou minha ofendida? mãe, é falar do meu pai. A senhora ficou ofendida se eu Fiquei. falo de Lula? Mas Lula é político, político tem que ser a bunda na janela. Tira isso aqui. Oxi. Bom, ela quer tirar aí. Lula é tudo pra mim, tá? Tudo pra senhora? Eu sou petista, não adianta falar de mim. Não adianta falar, a senhora não vai escutar. Se é tá falando uma coisa pra me botar contra Lula, já tô fora. Aí se fala de Lula, a senhora vai ficar brava? Tá bom, mas obrigado pelo papo aí. R$100. Eu dou mais 100. Aê! Hoje eu vi que o PIB bateu recorde, né? 2,6. Que pibinho, hein? Ficou mais. É um Que bom pibinho. começo. Que 2,7 de PIB é uma vergonha, né? Não, 2,7 de foi PIB? mais alto que o da Alemanha. Subiu. Então a Alemanha tá vacilando, né? A Alemanha que tá, mas a Alemanha tem crise econômica. Você sabe que a maior parte desse aumento do PIB é do agronegócio que o Lula falou que era fascista, né? É. Você vê, né? E Lula, a única coisa que eu sei é que ele internacionalmente está fazendo isso
Como assim? É uma das piores coisas que tem no governo Lula. Não, Lula está totalmente respeitado. Bolsonaro não era respeitado. Imagina, o Lula foi lá em Portugal, foi vaiado. Ele virou persona não grata Israel e comparou o que está acontecendo na faixa de Gaza ao Holocausto. Ele foi bem brutal e disse direto, mas ele disse o que o resto do mundo queria dizer. Ninguém queria realmente dizer. É genocídio. Boa parte dos países do mundo condenaram a fala do Lula. Condenaram porque ele comparou o Holocausto, mas ele disse a verdade, isso é genocídio. Mas, por exemplo, quem ficou do lado do Lula nessa declaração? O Hamas. O Hamas soltou nota oficial em apoio ao Lula. Mas aí teve vários outros países. Não, a maioria dos países democráticos. Não, os Estados Unidos se incriminou. Que é genocídio aquilo. Não, eu defendo o cessar-fogo. Eu defendo o cessar-fogo em troca do Hamas devolver aos reféns judeus. O tanto de bilhões de contratos que ele fez. Fala um. Lud, vem me ajuda! Olá pessoal, tô aqui com o Alexandre. Alexandre. A gente tá aqui em Fortaleza com o seguinte desafio: Pix de R$100 pra quem me convencer que o Lula tá fazendo um bom governo. Pra você ele tá fazendo ou não tá fazendo? Amigo, vou dizer uma coisa, tem que tá fazendo ele tá, mas tem muita gente tentando derrubar o homem, ainda tem, viu? Mas Tem muita gente tentando derrubar o Lula? Assim, porque Por que você acha? algumas coisas que ainda o pessoal pensa que ele não tá fazendo. Tipo o quê, Alexandre? Tipo, benefícios que já concluiu, já, muitas coisas que ainda não, assim penso, né? Você votou no Lula em 2022? Voltei. Já votou no PT outras vezes? Voltei também. Mas dessa última aí? Dessa última aqui eu voltei nele também, mas é a única pessoal que tá fazendo alguma coisa é o PT, mano. É, o PT. Tem bom não. Quando você votou no Lula por conta das propostas dele, eu imagino. Proposta também, e também que ele também, quando ele vai fazer as coisas, ele faz é pra valer mesmo. Negócio de... A Lava Jato mostrou. Já começou. Pô, tá mal feliz, mano. Estragou todo o meu dia nessa p... Das propostas do governo Lula que fez você votar nele, você consegue destacar duas propostas assim, que você falou, pô, vou votar nele por conta dessa proposta e dessa proposta? É porque o homem também ajuda muito os pobres. Não, mas ajudar os pobres é uma coisa muito aberta. Tinha alguma proposta específica que você falou, pô, essa proposta é bacana? Não tem nem como se explicar, porque o que ele fez, mano, não tem bom não. Mas isso lá atrás. Lá atrás. Mas quando ele disputou a eleição, ele tá colocando pra frente. Tá, isso. Na eleição de 22, tinha, mais uma vez colocando, tinha alguma proposta que você olhou e falou, pô, isso aí se ele fizer... Que ele disse que ia tocar o barco pra frente, né? Ia adorar. Isso. Porque, Alexandre, quando a gente vota em alguém e esse voto não é baseado nas propostas, é muito difícil depois a gente criticar essa pessoa. É isso. Porque, por exemplo, vai acabar o governo Lula, já tá mais de um ano aí de governo Lula. Daqui a pouco acaba o governo Lula, ele vai buscando a reeleição. Como é que você vai criticar ele por uma coisa, sendo que você não sabe o que ele queria ter feito? Você entende? Por tocar o barco, não é uma proposta execuível. O que ele tá fazendo, não acho que nenhum fez não, mas não. Não, mas nesse um ano pra cá, ele tá fazendo coisa que você gostou? Tá fazendo coisa boa. Tá. Cita uma coisa boa que ele tá fazendo aí. Os colégios, essas coisas, tudinho, tá entendendo? Não tá, tudo concluindo e tudo. Então tá, então você acha que ele tá concluindo os colégios? Os colégios, concluindo posto de saúde, que é as primeiras coisas também. Alexandre, vou te informar de uma coisinha aí, não sei como é que você se informa aí sobre política, etc, mas o Lula acabou de cortar 330 milhões de reais no Ministério da Educação. Isso também, né? Não é bom, aí né? tem muitos que já botou de escanteio, né? Mas tipo, você acha correto cortar 300 milhões de reais no Ministério da Educação? Eu não acho não. Muita coisa que o PT fala pra galera... E não também, que não é verdade, né? Não, tem alguns também que não... O Lula mente bastante. O Lula muitas vezes, na maioria das vezes, vou colocar pra não colocar, ele não só fala que vai fazer e não faz, como ele fala que vai fazer e faz o completo oposto. Tô entendendo. Entendeu? Pois é, a minha visão é essa daí, mano. Que tem umas coisas que ele não tá concluindo, né? Mas tem uns que ele concluiu, né? Com sucesso. Há controvérsia. Não dá pra votar no presidente da República porque ele vai tocar o barco. Não é só por disso também. Fechou? Valeu, Alexandre. Obrigado por ter participado aí. É nóis aí, tamo junto. Valeu, vai. Pra você, qual é o pior erro do Lula? Economia, saúde, educação, segurança, política externa, tudo? Rapaz, é a corrupção que ele deixa rolar. É, né?
dizem que tem um novo escândalo de corrupção, que é o escândalo do arrozão, ou do arroz gay. O arroz que ele queria importar, né? O golpe tá aí. Cai quem quer, viu, pessoal? Pois é, um leilão de 1,3 bilhão de reais, 1,3 bilhão. Quanto é que ele não vai desviar empresas aí? ganharam. Dessas 4 empresas, uma empresa, o dono dessa empresa é um cara que confessou ter pago propina, ou seja, um cara que ele disse que ele é corrupto, vai disputar um leilão e ganha. E as outras 3 empresas, as 3 empresas são alinhadas com o secretário aliado com o ministro que fez o leilão, ou seja, o governo Lula ganhou o leilão. Todos eles são queimados, todos eles são fichados. Infelizmente, a negada não enxerga isso. O povão não enxerga isso. Verdade. Alguma coisa aí tem por trás, viu? Tem, o que é que você acha? A panelinha deles, né? Passando a mão, passando. É sempre aí. assim. Janja! Você chegou, Janja! Olha, Lula, vem buscar a Janja, Lula. Olha a bichinha como é linda. Oh, coisa linda. Isso lá em Dubai, tá em Dubai. As nossas custas, a Janja. Tá lá em Dubai, chegou agora. É isso aí, meu amigo. Ei, Nordeste. nóis. Soares, Prazer. obrigado. Pessoal, prazer é meu aí. tudo Passou bom, o seu viu? recado. Estamos aí, É viu? nóis. Cuidado, pessoal, muito cuidado, viu? Com o pessoal do PT, viu? Show, pode, querido. Tchau, viu? Obrigado pela participação. Imagina.